Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 4 de setembro, a Notícia de Frente está no ar. E hoje, aqui ao meu lado, eu tenho o prazer da companhia do Lúcio Sorge e também da convidada especial, a Luciana Gavilha, nossa colega que vai fazer parte hoje do A Notícia de Frente. Bom dia, Luciana. Seja bem-vinda. Obrigada, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos que acompanham diariamente esse programa. Não perdem, aliás, né? Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Luciana Gavilha. Seja bem-vinda aqui à bancada do Notícia de Frente. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. A Notícia de Frente, só quero abrir um parêntese aí, que no começo era o Clube do Bolinha, agora vai virar o Clube da Lucinha. É o Clube das Belas. Ah, é muito obrigada. Empoderamento das feminino. belas, inteligentes, competentes. Estamos começando bem o programa hoje, né, Luciana? Com certeza, um pouquinho de empoderamento feminino, Lúcio. Um pouquinho? Nossa, olha aqui. Modesta. Olha, eu quero começar uma notícia de frente de hoje falando do empréstimo dolarizado. Mato Grosso aí corre contra o tempo, tem pouco tempo aí para contrair esse empréstimo junto ao Banco Mundial. Empréstimo de 250 milhões de dólares. E esse empréstimo tem que ocorrer até terça-feira da próxima semana. É o prazo final para Mato Grosso contrair este empréstimo. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, garantiu ao governador Mauro Mendes que a mensagem 392/2019, que trata aí do empréstimo de 250 milhões de dólares entre o governo e o Banco Mundial, será colocada em votação hoje, quarta-feira, para que sua concretização ainda ocorra nesta semana. Antes de vocês comentarem, vamos acompanhar aí o vídeo? O Senado Federal vai cumprir o seu papel. Vocês fizeram o dever de casa de vocês e a gente, nesse período curto de 24 horas, 48 horas, nós vamos resolver o problema do empréstimo do Mato Grosso, porque a gente está fazendo justiça com os moradores do Mato Grosso, com a gestão do Mauro, que tem sido uma gestão eficiente, e com o apoio da bancada aqui no Senado, o senador Jaime, meu irmão, o senador Wellington, enfim, toda a bancada de senadores do estado do Mato Grosso, que estão aqui em Brasília ajudando o Brasil e, logicamente, ajudando o Mato Grosso. Então aí o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, garantindo que hoje entrará em pauta, em discussão, e esse empréstimo deve sair, então, que tudo indica, até o prazo final, porque já vence uma parcela de cerca de 140 milhões de reais com o Bank of America agora em setembro, não é isso, Lúcio? E detalhando aí o que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocou, ele garantiu que até a noite de hoje, né, até a noite desta quarta-feira, o empréstimo será aprovado para que Mato Grosso aí consiga viabilizar, né, consolidar esse empréstimo aí de 250 milhões de dólares, um pouco mais aí, né, com o avanço da moeda americana, um pouco mais de 1 bilhão de reais, que é para quitar aquela dívida, né, que é uma herança ainda lá do governo Silval Barbosa com o Bank of America, como você colocou aí, que impacta, né, ou pelo menos vem impactando as finanças do Estado a cada 6 meses, porque a parcela que teria que ser paga agora em setembro, se não fosse esse empréstimo do Banco Mundial para quitar o total da dívida lá com o Bank of America, essa parcela aí seria superior a 140 milhões de reais. Não vamos esquecer que isso é herança, né, do já condenado Éder Moraes, né, uma dívida dolarizada que na época também ganhou imensa repercussão, porque já se temia que de fato pudesse acontecer esse desdobramento, uma dívida gigante, juros altíssimos, de acordo aí com a moeda norte-americana. Não acaba a dívida, a diferença aí é que a dívida vai ter um perfil mais alongado aí com o Banco Mundial, com um juro um pouquinho menor. Só que uma coisa continua igual, uma coisa não mudou, não é? Não tem trava cambial. Mas isso daí é o seguinte, vai começar a ser pago depois de 2022, não é, Nayara?
Isso, a Não é gente espera que até Depois lá de 2022. esse dólar que já o comercial já beira aí os 4,35, um dos maiores índices já registrados. Se tivesse a trava agora e caísse, a gente espera que em 2022, né, se tivesse a trava, estou falando assim, se tivesse essa trava cambial, assinando esse acordo, na verdade, essa contração do empréstimo num dólar a este tamanho, já que o Brasil ele caminha para uma expectativa de diminuição desse dólar daqui a 2 anos, mais ou menos, porque a expectativa é do próximo ano bater até R$5, e aí você imagina o valor desse montante. Esse empréstimo, como disse o Lúcio, Luciana, ele foi só prorrogado, né? Prorrogado aí para outras gerações. Aí abre a preocupação, como estará daqui a um tempo essa bola de neve? Teve essa negociação aí melhor do que a que existia anteriormente com o Bank of America, né? A juros menores, né? Alongou um pouco aí o pagamento dessa dívida, mas vai chegar o momento que vai ter que se encarar o problema de frente, porque terá que começar a se pagar também este empréstimo do Banco Mundial. Mas nós comentamos aqui outro dia, se alguém perguntar ao governador Mauro Mendes sobre essa questão, é quase certo que ele vai dar a seguinte resposta: olha, cada dia com sua agonia. Vamos dizer que ainda não são suaves prestações ou parcelas, mas tem um alongamento aí por 20 anos, que com certeza deve sim trazer um fôlego, né, para os cofres do Estado. Aliás, foi uma política desde o início da gestão Mauro Mendes, que ele já tinha preocupação em estar renegociando essa dívida. Vamos celebrar então, acreditar que seja de fato um passo importante para recuperar as finanças do Estado. Não é suficiente, mas é um caminho. Aí a gente lembra, então estão garantidos, por exemplo, que além do empréstimo tem também o FEX, que foi garantido pelo presidente Jair Bolsonaro. A parcela de Mato Grosso é de R$480 milhões. Aí a gente pensa, claro, o funcionário público aí do outro lado também. Está garantido então o RGA e as outras promessas feitas pelo atual governo? Já está garantido a RGA? Não, então está garantido a RGA do próximo ano, porque foi uma condicionante. É uma pergunta. É uma pergunta. Se sobrar dinheiro em caixa. Agora, numa entrevista, Nayara, com o senador Jaime Campos, você falou desse valor do FEX aí, numa entrevista com ele na última segunda-feira, no Jornal do Meio-Dia, nós até exibimos alguns trechos no programa No Notícia de Frente de ontem, né? A avaliação dele é que o compromisso que foi feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, é de que até o dia 20 de dezembro seriam liberados aí 4 bilhões de reais. A análise que ele fez foi a seguinte: olha, quando liberaram 1 bilhão e 900, né, em 2017, foi isso? Porque o de 2018 não foi pago, né? Que é esse que... Mato Grosso recebeu 450 milhões. Ele está entendendo que com a liberação desses 4 bilhões, Mato Grosso receberia 2018, a parcela de 2018 que não foi paga, e também uma parcela equivalente a de 2018, referente ao ano de 2019. E que aí então esse valor aí bateria perto de 1 bilhão de reais. Aí sim seria salvação? Vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito, porque olha, não vai precisar pagar os 140 milhões aí do Bank of America por causa do empréstimo com o Banco Mundial, que está praticamente consolidado, né? Com essa posição lá do Senado aprovando o empréstimo até hoje à noite. Aí teria mais 1 bilhão de reais do FEX, e aí, a partir do ano que vem, teria aí pelo menos mais 700 milhões de reais em dinheiro extra em função da revisão dos incentivos fiscais. Já chegaram, teve gente que falou até que pode chegar a 1 bilhão de reais, mas com segurança e com mais segurança, dá para se trabalhar esse número de 700 milhões de reais, mas o governo chegou a falar, olha, no máximo é 500, mas deve chegar pelo menos a uns 700 milhões de reais, o que vai entrar a mais no caixa do governo, o governo vai arrecadar a mais,
em função aí dessa revisão, né, nos incentivos fiscais. Eu quero saber agora os destaques de vocês para hoje, para esta quarta-feira. Vamos começar com você, Lúcio. Qual que é o seu destaque para hoje? Bom, meu destaque de hoje é o seguinte, você não tem bola de cristal, né? Você não tem bola de cristal. Eu não, mas será que você não tem uma escondida? Mas você tinha dito aqui no programa de ontem, falou, olha, essa crise aí da prefeitura com o governo vai aumentar. Falou ou não falou? Falei, mas falou, não falou? Não precisa de bola de cristal, né, Bom, Luciana? Precisa de bola de cristal. Mas aí é o seguinte, a crise vai aumentando. A crise vai aumentando. A prefeitura da capital notificou o governo do estado sobre uma dívida aí de 68 milhões de reais. E aí é o seguinte, nessa notificação, a prefeitura está dando um prazo de 72 horas para que o governo se manifeste, né? Para que o governo diga o que pretende fazer. Isso, quando eu digo governo, quem vai ter que se posicionar é a Secretaria Estadual de Saúde. Mas tem um detalhe aí, A prefeitura fez uma notificação falando de uma conta de 68 milhões de reais. Só que a Secretaria Estadual de Saúde não concorda com esse número. Ele seria menor, mas bem menor do que a prefeitura está cobrando. E o problema não é só esse. Tem também uma conta que a prefeitura está cobrando, aquela de 82 milhões, que era para comprar equipamentos lá do pronto-socorro, aí comprar os equipamentos com recurso do governo federal, só que a prefeitura diz que quer receber. E o governo não reconhece essa dívida e diz que não vai pagar. Esse é o meu destaque de hoje. Certo, Luciana, e o seu destaque? Bom, Nayara, meu destaque é sobre Cota Zero, né? Esse programa que está nascendo no governo do estado e que a impressão é que dá que coloca o pescador como sendo o principal predador dos rios mato-grossenses. Eu acho que é um projeto que surge totalmente incompleto, porque ele não traz medidas socioambientais, não traz soluções econômicas e além de propor aí, com certeza, né, uma retração na economia de municípios aqui da região pantaneira. Portanto, é muito questionável, mas a boa notícia é que, pelo menos, né, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, propôs longas discussões. Talvez esse projeto fique em tramitação na casa, passe por comissões, por audiências públicas, até o mês de dezembro. Ou seja, até lá, todos os segmentos envolvidos vão poder contribuir. Inclusive, até espero, né, que ambientalistas, não apenas eles, mas também pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso e outras entidades possam contribuir com a construção desse projeto. Afinal de contas, não é possível que a ictiofauna continue desconhecida aqui no estado, em que tem sim atividade pesqueira como uma importante atividade. Então, meu destaque é sobre esse projeto. Vamos falar então disso, porque, como você falou, é um projeto polêmico e que, na verdade, para mim não divide, porque eu acredito, pelas manifestações que a gente recebe aqui, que a maioria não quer, pelo menos do jeito que está, bem mal explicado, Cota Zero. Mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Vamos às notícias nacionais. Olha só, o Senado apresenta mais de 460 emendas à reforma da Previdência, superando a Câmara. Senadores apresentaram mais de 460 sugestões de alteração à proposta da reforma da Previdência até o início da tarde de ontem, terça-feira. A pressão por ajustes no texto, portanto, supera as 277 emendas apresentadas quanto à PEC, a proposta de emenda constitucional que estava na Câmara. Na ponta do lápis, isso significa que, em média, cada senador apresentou até 12 vezes mais emenda do que a média dos deputados. Com o fim do prazo para emendas no Senado, o relator da reforma deve apresentar um novo parecer na quarta-feira durante a Comissão de Constituição e Justiça. Então, 460 sugestões de alteração
para a reforma da Previdência, reforma que já sofreu grandes alterações na Câmara e já não chegou ali a economia, né? Com a aprovação da Câmara, não chegou a economia prevista, que era de 1 trilhão e quase 1 trilhão e 200 bilhões de reais, segundo o ministro Paulo Guedes. Aí ela pode sofrer mais um enxugamento e a economia diminuir. Ela diminuiu um pouco, né? Foi para 900 bilhões. 970, chegou perto ali de 1 bilhão de reais, mas o relator dessa proposta aí da emenda lá da Previdência é o senador Tasso Gereissati, lá do Ceará. Dias atrás eu acompanhei uma entrevista dele, quando ele concluiu esse relatório, ele falava o seguinte, que as alterações que ele propôs, não me refiro, é lógico, a essas 400 e poucas emendas, né, mas numa alteração proposta, em alguns pontos ali da reforma da Previdência, ele disse o seguinte, que isso daí passaria até de 1 bilhão de reais, chegaria ali em torno de 1 bilhão e 70 milhões de reais. E tem uma outra questão aqui, lembrando que hoje é dia 4, né? Quarta-feira, amanhã 5 é o último prazo para o presidente sancionar ou vetar a lei de abuso de autoridade. Bolsonaro diz que haverá quase 20 vetos em projetos sobre o abuso de autoridade. O prazo da sanção ou vetos do projeto se encerra na quinta-feira. E o presidente afirmou que as chances de anunciar antes aí se ele vai vetar ou não. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o projeto que define o crime de abuso de autoridade pode ter quase 20 vetos. Bolsonaro comentou a análise do projeto durante a entrevista na saída do Palácio do Alvorada. O presidente disse que aceitou 9 vetos sugeridos pelo ministro Sérgio Moro e adiantou que outros trechos serão vetados. E lembrando que ele fez diversas reuniões com o Sérgio Moro para discutir justamente esse projeto de abuso de autoridade. Mas aí entra na questão que eu quero perguntar para vocês. Vetando integralmente esse projeto, ele se indispõe com os parlamentares. É isso. E votando, e vetando pouco, ele se indispõe com o ministro Sérgio Moro. Olha, a relação com o ministro que já está um pouco estremecida. Nayara, com certeza, acho que a gente vive uma das situações mais polêmicas e difíceis no Congresso. De fato, o presidente não pode, de repente, aceitar, né, toda essa onda popular que pede para que ele possa, né, vetar a integralidade dessa medida, e também o Senado já se posicionou que até aceitaria todos os vetos, mas com certeza ficaria sem como governar a questão da Câmara. Mas o que eu queria falar até sobre a lei da criminalização do abuso de autoridade é que, será que esse projeto é superior à lei que já existe? Porque existe já o projeto, a lei, que é vigente desde 1965, que inclusive a lei de abuso de autoridade foi feita durante a ditadura, Lúcio. Passamos anos no Brasil sem que ninguém questionasse a lei de abuso de autoridade. Quando foi que essa lei entrou em discussão no país? Quando começou a ter prisão em decorrência da Operação Lava Jato. Essa lei, ela quer proteger quem? A sociedade, pessoas de bem? Eu, você, Nayara, você, Lúcio? Ou não? Será que não é mais um projeto para continuar protegendo o crime do colarinho branco? Quem tem medo dessa lei? Ou seja, quem tem medo de que essa lei não seja aprovada? Eu não tenho dúvida que a mensagem como está, ela vai cercear com certeza as investigações do Ministério Público, o juiz vai ter medo de julgar. Já imaginou um policial em sua atividade que pode ser preso? Olha a ironia desse projeto. O policial pode ser preso porque está algemando um bandido ou um suspeito. Será que o Brasil precisa de uma lei que faça permanecer a impunidade? Eu questiono muito, praticamente, Nayara e Lúcio, todos os pontos da lei de abuso de autoridade. Eu acho que o Brasil está esperando a continuidade dessa transformação que foi significativa para a nação brasileira. Ela se armou, né, de esperança de que finalmente a gente pudesse ver um pouquinho de penalização aos corruptos, aqueles que saqueiam o país. Se essa lei for aprovada, será que a gente vai ter a continuidade dessa transformação ou vai ser um retrocesso?
Então, com certeza, o presidente Jair Bolsonaro tem uma difícil missão pela frente, agradar o Congresso, agradar a população, agradar o Senado. É claro que ele vai vetar, sim, inúmeros projetos, né, inúmeras emendas, né, no caso desse projeto, né? dessa lei. Pois é, e aí vem as duas questões. O Ministério Público, a Polícia Federal já se manifestaram dizendo que a atual lei, né, essa reformulação é uma mordaça para as duas entidades. E aí quem é a favor, os políticos que aprovaram, o discurso é assim, existe muito abuso nas ruas, a polícia mal pergunta quando aborda, ela já vai batendo, já vai... Existe sim abuso, mas como disse a Luciana, tem uma lei para isso. Né, Lúcio? Tem uma lei para coibir esse tipo de abuso, ela pode ser aperfeiçoada. Na realidade, nessa lei de abuso de autoridade, existe aí um cabo de guerra. Né? Existe aí um cabo de guerra. Primeiro, é preciso, sim, regular, ter instrumentos legais para conter o abuso de autoridade. Né? É preciso impor limites. Existe a lei já? Existe. Agora, esta lei, ela pode ser aperfeiçoada, mas ela não pode ser aperfeiçoada a ponto de ocorrer isso que você acabou de citar aqui, né? De transformar os agentes da lei, né? De transformar promotores, procuradores, juízes, desembargadores, ministros em reféns dos criminosos, né? Isso não pode. Agora, é preciso aí sim ter um ponto de equilíbrio. Por exemplo, alguns pontos aqui dessa proposta, né? Que eu acredito que esses pontos aqui devem ser vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. Já teve essas indicações. Por exemplo, obter prova em procedimento de investigação por meio ilícito, pena de 1 a 4 anos de detenção. Eu acredito que nesse caso aqui, ele não veta, porque obter prova em procedimento de investigação por meio ilícito não é algo legal, correto? Correto. Nós estamos falando aqui do que mesmo, hein? O que é que nós podemos utilizar aqui para ilustrar? O The Intercept Brasil? Não? É bem isso. É isso? Não é isso? Aí tem um outro aspecto aqui. Lá da lei do abuso de autoridade, divulgar gravação sem relação com as provas que a investigação pretende produzir, expondo a intimidade dos investigados, pena de 1 a 4 anos de detenção. Olha, me ajudem aí, por favor. Tem alguma coisa a ver aqui com uma gravação que foi divulgada aqui em Mato Grosso, numa conversa entre o então governador Silval Barbosa e o desembargador Marcos Machado, por ocasião da prisão da então primeira-dama Roseli Barbosa? Passa por aí? Também. Lembra, não lembra? Lembro. Quer dizer, e aí é o seguinte, estender a investigação de forma injustificada, ou seja, olha, continua, prorroga, né? Não descobriu nada, mas prorrogam a investigação. Então, é preciso sim ter um limite, mas eu concordo com a Luciana quando ela diz o seguinte, que muitos pontos dessa lei de abuso de autoridade é para transformar quem investiga, quem pune, quem denuncia, quem dá a sentença, é para colocar todas essas pessoas aí que têm a missão de corrigir aquilo que faz de errado no país, é para colocar essas pessoas aí assim na defensiva, com medo de decidir. Tipo assim, olha, tem uma espada na sua cabeça, cuidado com o que você vai fazer, porque senão nós vamos... Vou ter que andar com um manualzinho, né? Calma aí, deixa eu ver se eu posso algemar esse aqui. Não, tem uma frase que eu até lembrei agora, que foi em 2016, até foi do então juiz Sérgio Moro, né, hoje o ministro, já comentando em relação a essa lei de abuso de autoridade, ele diz o seguinte, que toda lei tem suas próprias pernas, Lúcio, independente da boa vontade do legislador. Aí eu pergunto, qual será então as pernas que essa lei
pode seguir? Que caminho ela vai seguir? Será que é para defender inocentes ou para continuar defendendo bandidos? Porque a lei hoje, a maioria das nossas leis, elas são frágeis. E a sociedade pede o contrário, pede o quê? Mais rigor nas leis, para que tenha um basta a corrupção e os crimes. Talvez a caminhada dessa lei pode ser, de fato, né, de encontro ao que o próprio juiz Sérgio Moro disse na época. Para onde será que ela vai caminhar? Qual caminho ela vai escolher? O da impunidade ou da justiça? Olha, falando em impunidade, em crime do colarinho branco, vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital, a matéria do Pablo Rodrigo. A matéria traz a foto aí da luxuosa casa, cobertura aí de Silval Barbosa, que vai a leilão. Juiz autoriza acesso a bens de Silval para leilão em outubro. O juiz Leonardo de Campos Costa e Silva Pitalunga, da Vara de Execuções Penais de Cuiabá, homologou o plano de trabalho do leilão do leiloeiro Paulo Marcos Brasil para realizar o leilão dos bens do ex-governador Silval Barbosa, marcado para o dia 18 de outubro. Na decisão, Pitaluga também autorizou que o leiloeiro tenha total acesso aos imóveis e que sejam requisitadas aos cartórios de registros correspondentes o prazo máximo de 5 dias, as certidões de inteiro teor do imóvel a serem alienados. E também, uma vez que já há decisão anterior sobre isso, diz um trecho aí que foi publicado na segunda-feira a decisão. Neste primeiro momento, serão leiloados 9 bens de Silval, porém há mais imóveis de seus familiares que vão a leilão. No entanto, dependem da resolução das pendências na regularização, conforme decidiu o magistrado. E você viu ali a fachada do prédio, onde Silval Barbosa tem uma cobertura de o quê? Mais de 500 metros quadrados, né? E essa cobertura que está inclusa aí nos 9 bens que vão a leilão agora nesse primeiro momento. E essa decisão aí da Justiça, né, de mandar esses imóveis do ex-governador a leilão, é por um questionamento aí do Ministério Público Estadual, que estava querendo saber o seguinte: olha aí, o ex-governador Silval Barbosa já devolveu aos cofres públicos aquilo que ele combinou lá na delação premiada? Esse era o questionamento que o Ministério Público fazia, porque muita gente estava dizendo: olha, mas parece que ele não devolveu nada até agora. E aí teve aquela história lá também que ele estava querendo substituir garantias ou imóveis que ele tinha dado lá na delação premiada, substituir casa por terreno, apartamento por outro tipo de imóvel, né? Até porque ele tinha lá que devolver muito, mas muito dinheiro. E uma parte disso, uma boa parte disso, era de dinheiro em espécie e não era o que vinha acontecendo. Vamos ver agora se com o leilão, esse dinheiro que foi roubado, que foi desviado, que arrombaram lá os cofres públicos com pé de cabra, volte de onde eles saíram, né? Dos cofres públicos. Se bem que a cobrança que todo mundo faz aí é o seguinte: né? Olha, roubaram um montão e devolveram o quê? Um tiquinho? Um montinho, bem pequeno. Isso? E esse tiquinho ainda não faz pagar o pecado, né? O sofrimento da sociedade, porque Lúcio Silval Barbosa, acredito eu, que foi um dos governadores que mais teve a chance de fazer o quê? O bem de Mato Grosso. Ele foi o governador da Copa do Mundo de 2014. Se a gente lembrar... Era para ter ficado para a história positivamente, com né? certeza, ficou negativamente. O volume de recursos, eu não sei dizer na história do Estado se houve uma remessa tão grande de recursos por conta da Copa do Mundo. E antes da Copa do Mundo, eram recursos do PAC. E o legado que se deixou foi de quase destruição pela cidade. Hoje a gente tem ainda, né, o VLT, estragando toda a estética e o trânsito da capital, mais de 20 obras paralisadas, ou seja, será que é suficiente ainda essa devolução? É só um pouquinho, né, da delação monstruosa dele, que ainda, né, a delação monstruosa não foi monstruosa, assim, para todos aqueles que ele delatou. Cadê os outros nomes? Como está o andamento, né, da delação monstruosa do ex-governador Silval Barbosa? Traduzindo aí, Nayara, numa linguagem futebolística, né? O que a Luciana acabou de colocar aí,
A Copa do Mundo aqui em Cuiabá, ela serviria para quê? Serviria para beneficiar aí Cuiabá, Várzea Grande, né? A região metropolitana como um todo? A região metropolitana. E aí, ao invés da Copa do Mundo beneficiar a região metropolitana, a impressão que se tem é o seguinte, é que Silval Barbosa pegou a bola e colocou embaixo do braço e foi embora, é isso? Olha, não fez o que tinha que fazer. Fez aí algumas obras, né? Umas meia boca, não é isso? Acho que todas, né? Meia boca. Então, muitas tiveram que ser corrigidas, não é? O maior símbolo, Lúcio, a Arena Pantanal. Qual é a situação daquele complexo? Era para ser um cartão postal? Era para ser de uso devido da população? Eu tenho vontade de chorar quando eu passo em torno da Arena Pantanal, que é o maior símbolo da Copa do Mundo. Completamente degradada. Olha a situação. E ainda o governo paga milhões para a manutenção do mesmo. Eu sei que o contrato ficou suspenso porque o governo passado, de Pedro Tax, não fazia os repasses. As manutenções foram suspensas. Isso se converteu em total degradação em torno da Arena Pantanal. Então, hoje eu não consigo lembrar de nenhuma obra da Copa do Mundo que, de fato, trouxe uma revitalização para Cuiabá, e nem mesmo o embelezamento. Como são as trincheiras? É vergonhosa. Quando eu levo algum turista que vem para cá, família, amigos que vêm de fora, eu digo, gente, isso aqui é uma obra inacabada. A obra não está inacabada, ela foi concluída, mas o aspecto dessas obras dá margem para pensar que tem mais de 30 anos. Que vergonha dizer, não, foi concluída em 2014. Que qualidade de obras ele trouxe para cá? Pois é, e olha, para os curiosos aí que quiserem participar do leilão, tiver dinheiro sobrando, o prédio que fica no Jardim das Américas, só para título de curiosidade, um prédio muito luxuoso, tá aí a foto, ó, no GD, no portal Gazeta Digital, realmente só quem tem dinheiro sobrando consegue morar, só gente assim de alto poder aquisitivo, mas o valor inicial desse lance vai ser, olha só, R$1.200.000. Deve ser um valor bem menor porque é um leilão, então esse vai ser o lance inicial para a cobertura de Silval Barbosa no Jardim das Américas. Vai participar do leilão, Nayara? Não tem como, mas tem outros prédios, tem imóveis rurais também entrando nesse leilão, mas os valores variam aí de 300 mil a 2 milhões, a quase 3 milhões de reais. Os bens que vão ser leiloados. Isso, incluindo aí a cobertura no Jardim das Américas. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente, não saia daí. Voltamos com a notícia de frente. Vamos saber agora quem são os nossos cúmplices, quem nos ajudam a fazer a notícia de frente. Lúcio, você conta pra gente? Conta. O Wendel do bairro Lixeira, Algemiro de Várzea Grande, o Maurício do Poção, Gui Queiroz, o Amado Franco, que é lá de Primavera do Leste, Arine, que é de Alta Floresta, e o Júlio, que é lá de Juara, Nayara. Obrigada, Lúcio. Luciana, temos mensagens? Muitas, Nayara, e muitas aqui, a maioria falando sobre cota zero. Tem muita gente interessada de fato, né? Vamos aqui, olha só, cota zero só para o povo. Os aviões de políticos e fazendeiros descem no Pantanal e saem abarrotados de peixes. Todos sabem disso e vai continuar sempre. Queria cota zero de roubo de dinheiro público, cota zero de esgoto jogado nos rios, cota zero de famílias e também o fim da hereditariedade da política, de pai para filho ou pai para filha. Quem mandou essa mensagem, essa avaliação aqui foi o Duatir do bairro Imperial. Muito obrigada pela sua consideração e também da sua avaliação aqui do cota zero. Mas uma outra mensagem também está dizendo o seguinte, olha, esse negócio de turismo é conversa fiada. Todos aqui sabem como foi o turismo da Copa do Mundo. Não precisamos da cota zero para preservar os peixes, e sim uma mudança. Como selecionar algumas espécies, como o pintado, o jaú e o pacu. Porque quem fomenta a pesca predatória são as peixarias.
também alimentar as medidas de algumas espécies. Quem mandou essa mensagem foi o Alexandre Mateus, que é lá do Marechal Rondon. Obrigada pela sua mensagem, Mateus. Mais uma? Temos mais? Já que é sobre o cota zero, Luciana, vamos para o seu destaque, que é sobre o mesmo assunto. Aí depois a gente chama a matéria. Como eu já coloquei aqui, né, o governo do estado, através desse programa, desse projeto, está colocando o pescador como o principal predador dos rios de Mato Grosso. Será que, de fato, essa é a realidade? Se a gente for levar em consideração a questão do esgoto, Lúcio e Nayara, será que jogar os detritos, os dejetos, né, in natura nos rios do estado, será que isso não torna, né, uma mortandade de peixes? Não se converte nisso, na matança do rio Cuiabá? Nesse projeto, que eu acho muito incompleto, não veio do executivo medidas socioambientais. Como é que vai ficar a questão da economia? O projeto não traz disso e parece que o governo também em nenhum momento se preocupou com isso, porque desde a primeira apresentação dessa proposta na Assembleia Legislativa, onde houve, vou chamar de esboço, né, dessa ideia do governo, o projeto só praticamente falava da proibição da pesca e do transporte do pescado por um período de 5 anos. Em nenhum momento trazia uma narrativa ou medidas de como vai fazer para sustentar a economia das cidades, das regiões ribeirinhas daqui do estado. Então a gente não pode deixar de pensar o seguinte: existem países até que são sustentados pela atividade pesqueira. Mato Grosso é conhecido também pelo rio, pela diversidade ambiental. Será que não deveria ser um outro programa, quem sabe de resgate ao rio Cuiabá, trazer vida para ele? De que forma? Desassoreamento pode ser uma das respostas, o repovoamento de espécies. Eu acho que podem ser medidas importantes para mudar a realidade do rio. O rio Cuiabá continua de costas aqui para toda a região metropolitana. É impensável imaginar que nós temos aqui na capital uma riqueza dessa, da qual ainda permanecemos de costas e não presenciamos nenhum projeto de resgate ao rio Cuiabá. Tem uma questão também que eu gosto sempre de estar ponderando em relação a esse tema, é a questão do jacaré. Quem frequenta o Pantanal Mato-Grossense, Nayara, quando vê, Lúcio, aquelas baías de água doce, é muito jacaré se mutilando o tempo todo. Não precisa ser um especialista para ter a certeza absoluta de que é preciso conter o número de jacarés do Pantanal. Se eles estão se mutilando, é porque até espaço está faltando para eles. Alimento não falta, tem abundância. O alimento do jacaré é o peixe. O jacaré consome uma quantidade absurda de pescado. Por que não traçar uma política de exploração do jacaré? Uma política consciente, que de fato vai até incrementar a economia. E também surgem até aí teorias da conspiração, de que o governo está querendo com esse projeto trazer investidores para implantar um frigorífico, e quem abasteceria esse frigorífico seriam as pisciculturas. Mas quais piscicultores? Porque o que a gente sabe aqui, qual piscicultor? Porque quando a gente acompanha a dura realidade do homem do campo, sabe da dificuldade de angariar um empréstimo? Quantos tanques de piscicultores estão abandonados aqui? Tanques de piscicultura? Por quê? O produtor rural, o homem do campo, não tem um projeto adequado, Lúcio, e nem taxas atrativas e talvez nem transferência de conhecimento técnico para que ele possa, de fato, ser um grande empreendedor. Será então que esse projeto não está tendo várias falhas? Ele quer acabar com a atividade pesqueira aqui, talvez em nome, em favorecimento de outros figurões, não sei, não vou julgar aqui. Acredito que o governador Mauro Mendes é um empreendedor e tem condições, sim, é o que a gente espera, de que o novo projeto, né, não com o nome Cota Zero, mas quem sabe aí de resgate do rio Cuiabá e também da dignidade da atividade pesqueira, chegue à Assembleia Legislativa, já que inúmeras discussões vão acontecer. O presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, já disse que não vai ter pressa, não vai aprovar a toque de caixa, vai estender as discussões até dezembro, para que todos os segmentos envolvidos possam, de fato, apresentar números, apresentar alternativas.
Será que a pesca não é uma atividade que pode incrementar a economia daqui de Mato Grosso? Lúcio, já imaginou se o governo disse o seguinte, olha, a soja está contaminando o lençol freático. Nunca ouvi falar que vai proibir, vai trazer cota zero para a soja ou para o algodão. Só o algodão, as lavouras, são 11 defensivos agrícolas. Agora, pode ser mais fácil chegar para o pescador e falar, cota zero para você, você não vai mais poder pescar. Como é que fica essa situação? Então, eu acho que o governo tem uma missão aí pela frente, quem sabe, né, resgatar o rio Cuiabá. Já imaginou que política interessante para o mundo todo? No momento em que organismos internacionais se voltam para a Amazônia, todo mundo quer ser dono da Amazônia. De repente, se um projeto de resgate a um bioma como esse, ao rio Cuiabá, vir à tona, quem sabe recursos internacionais também não possam chegar para ajudar a preservar o rio. Esse é meu destaque. Acho que deu para perceber que eu sou contra o projeto Cota Zero, mas é pensando de fato também na economia de cidades. Se você vai tomar um café da manhã em Barão de Melgaço, por exemplo, ou em Santo Antônio, as cidades, elas amanhecem bem cedinho. E por quê? São pessoas que já estão comprando seus apetrechos de pesca, que vão tomar o café da manhã na cidade, vão em supermercados, tem pequenas pousadas. Ou seja, a economia desses municípios tem como base a atividade pesqueira. Não é possível passar borracha por cima disso e fingir que não é importante. Pois é, o que dá para entender de tudo isso, o governo, o próprio aliados aí do governo já falaram, é que veio cota zero, mas para compensar haveria um grande projeto para fomentar o turismo nessas regiões, Barão, Santo Antônio. Diz que o governo mesmo, aliados do governo já falaram que existe aí o projeto de uma orla para fomentar o turismo nessas regiões, mas eu também acredito como você, não seria a solução para recuperar. O cota zero implementado nessas regiões traria aí um impacto muito maior do que compensar com um projeto de turismo. Precisa sim, porque estão abandonadas as cidades, mas também tem que se repensar e estudar muito mais esse projeto. Lúcio, por favor. O governo do Estado, eu acredito que o governo do Estado já entendeu que ele vai precisar promover alterações, modificações nesse projeto Cota Zero que foi enviado lá à Assembleia Legislativa, até porque não foi um nem dois, vários deputados que são aí da bancada governista, que são aliados do governo, eles também já fizeram críticas ao projeto, né? Eles não concordam que o projeto seja discutido e até aprovado da forma como ele está. E aí o seguinte, o que falta, como a Luciana colocava agora há pouco aqui, falta ciência ao projeto. Ou seja, não foram feitos ainda os estudos que deveriam ter sido feitos para embasar um projeto como esse. E o seguinte, acabar com a atividade do pescador profissional é uma polêmica enorme, gigantesca. O governo teria muitas dificuldades em aprovar dessa forma. Tudo bem, nós já ouvimos aí, me parece que até o próprio governador já disse isso, de que, olha, tem muito servidor público, muito empresário que é pescador profissional. Aí é o seguinte, aí tem que fazer um pente fino, né? Faz um raio-x. Quem é pescador profissional, que vive daquela atividade, e quem não é. Quem não é pescador profissional tem que perder a carteira de pescador profissional. É possível fazer esse pente fino? Sim, é possível fazer esse pente fino, é possível fazer esse levantamento. Tem aí as colônias de pescadores que podem auxiliar o governo para traçar esse raio-x, né? Então, esse projeto aí o governo vai precisar rever. Tem enfrentado críticas, inclusive, da comunidade acadêmica, né? Tem professores, doutores, né, que estão fazendo observações críticas sobre a forma como o projeto foi apresentado lá na Assembleia Legislativa. Vai precisar rever, serão necessárias alterações aí nesse projeto para que ele continue a ser discutido lá na Assembleia Legislativa, porque a reclamação, a chiadeira é muito grande e com razão. E o que se pergunta é o seguinte, isso daqui
vai resolver o problema do rio Cuiabá? Acabar com a atividade do pescador profissional? Aí o governo diz o seguinte, olha, não vai acabar. O pescador profissional vai poder ir lá na beira do rio e pescar. Só que ele não pode sair com o peixe de lá. Só que ele não pode transportar um pintado, um pacu, não é isso? Quer dizer, ele vai, na prática, vai acabar com a atividade do pescador profissional e com todas as outras atividades que estão no entorno do pescador profissional. Aí a Luciana citou aqui a questão dos jacarés. A gente falava aqui no programa de ontem, de segunda-feira, que seriam o quê? 30 milhões de jacarés? Exatamente. É isso? É exatamente o número de cabeças de gado aqui no estado. Já imaginou? E aí, o que é que está acabando? Agora é o seguinte, é o jacaré que está acabando com o peixe? É o pescador que está acabando com o peixe? Essa resposta aí precisa de estudo. Precisa de estudo. Porque se tem 30 milhões de jacarés comendo 8, 10 quilos de peixe por dia cada um, não é o pescador profissional que está acabando com o peixe no rio Cuiabá. Fora as matanças que acontecem nos rios, vamos relembrar há 5 meses, Lúcio, que um agrotóxico acabou caindo de uma carga de um caminhão e uma cidade ficou 3 dias sem água. Toneladas de peixe amanheceram mortos. Ou seja, também é uma questão preocupante, ou seja, precisa de uma política de preservação. Certo, vamos falar agora também de Assembleia Legislativa, porque membros da CPI da Previdência se reuniram e decidiram prorrogar os trabalhos da comissão. Confira na reportagem. Muito bom dia, Nayara, Lúcio e também a Luciana Gavilha. Aqui na Assembleia Legislativa aconteceu a 5ª reunião ordinária da CPI da Previdência. O objetivo principal desta reunião era a prorrogação de mais 180 dias da CPI, devido ao grande volume de documentos recebidos desde que foi aberta a Comissão Parlamentar de Inquérito. Também ficou designada a primeira oitiva da CPI, que será do ex-liquidante do antigo IPEMAT, Anélio Godilberto, que está marcada para o dia 17 de setembro. À medida que o tempo vai passando, cada uma dessas sessões, as pessoas que vão vindo aqui trazendo essas informações, nós descobrimos que, na verdade, muito se foi feito no passado e se preocuparam em legalizar. Bastava alterar uma lei e algo que foi feito de errado no passado foi legalizado. Então, isso para a gente tem sido muito importante. Por isso que agora essa prorrogação vai ser importante para a gente poder descobrir em que momento essa legalização foi feita também e se há a possibilidade da gente penalizar alguém também. O presidente da CPI, o deputado João Batista, fala que ainda é muito cedo para apontar alguma irregularidade, mas cita a importância das oitivas para a sequência da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós já temos aí, vamos ficar praticamente 2 anos sem ter a recomposição da inflação. Aí vem o governo, de repente, de lá para cá com uma nova alíquota. Além da gente não ganhar a inflação, ainda tem que perder mais do poder de compra do salário do trabalhador do serviço público, que na grande maioria não são esses marajás que alguns fazem questão de mostrar. Então a CPI ela pode servir, inclusive, aí, como uma âncora para que o Estado, ele, com sua sanha voraz, não venha mais para cima do servidor. Que a gente consiga, pelo menos com a CPI, barrar um pouco do prejuízo que a gente sabe que o Estado quer trazer. Com imagens do Nilton Oliveira e apoio técnico do Juarez Emílio, Derek Bueno para a Notícia de Frente. Obrigada. Vamos então para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a Notícia de Frente. Não saia daí. Voltamos com a Notícia de Frente desta quarta-feira. Vamos aqui rapidamente, antes de chamar a matéria para o GD do portal Gazeta Digital, fraude em pagamento. A matéria da Jéssica Bacheg e do Pablo Rodrigo. O Ministério Público Estadual exige que ex-governador Blairon Maggi e o empresário Valdir Piran e o ex-secretário Éder Moraes e outros 7 devolvam 182 milhões desviados do Estado. O valor é referente ao pagamento
pagamentos irregulares feitos à construtora Andrade Gutierrez. Então, o Ministério Público exige aí essa devolução de 7, incluindo Blairo Maggi, Éder Piran e mais 7, que devolvam 182 milhões de reais. Esse é um problema grande, hein? Grande. Porque teriam sido feitos ali acordos, a denúncia, né? Acordos não republicanos para liberar esses recursos aí da Andrade Gutierrez. Envolve também, além do governador, do ex-governador Blairo Maggi, o ex-secretário de Fazenda, Éder de Moraes, não é isso? Isso mesmo. Éder, o Ministério Público exige essa devolução de Blairo Maggi, de Valdir Piran e do ex-secretário Éder Moraes, e mais 7 envolvidos. E aí, para pagar esses... É precatório, não é? Exatamente, precatório. São os precatórios. E aí, para pagar os precatórios para Andrade Gutierrez, de obras que haviam sido realizadas há anos e anos atrás, e aí teve retorno? O que eles chamam de retorno? Vai receber o precatório, mas vai precisar de um pedacinho. É isso? Nesse caso teve, Nayara? A reportagem cita isso? Não cita. Aqui diz que a denúncia é semelhante ao caso já existente, Lúcio, na esfera federal, né, que o Ministério Público acusa o ex-secretário Éder Moraes de arquitetar a operação financeira que destinou 276 milhões de reais ao empresário Valdir Piran. Então, uma fatia, com certeza, né? São várias fatias, 276 milhões de reais. O Estado dá e depois existe a fatia daquilo que o Estado concedeu. O governo pagou os precatórios para que, com esse pagamento dos precatórios, pudesse se saldar uma conta com um dono de facto. É isso? É exatamente isso. É campanha eleitoral? Deve ser, né? É isso. Deve ser, né? É isso. Deve ser campanha eleitoral. Por falar em campanha eleitoral, Nayara, tem uma notícia aqui que ela não é espetacular, mas ela é uma notícia boa. Uma notícia boa, né? Não é assim a melhor notícia do mundo, né? Porque se fosse melhor, mas eu vou falar primeiro. O governo diz que errou e vai rever o valor do fundo eleitoral. O governo errou nos cálculos do fundo eleitoral ao elaborar o orçamento da União para 2020. O valor que estava lá previsto no orçamento seria de 2 bilhões e 500 milhões de reais, que foi incluído aí na proposta enviada ao Congresso. E será revisto aí, vai diminuir 600 milhões de reais. O fundo eleitoral, ele irá financiar as eleições municipais de 2020. E aí, parlamentares apresentaram uma proposta, olha só, de destinar 3 bilhões e 700 milhões de reais ao orçamento da União para financiamento da campanha do próximo ano. E a notícia é boa pelo seguinte, não é? Eu vou te explicar aqui porque que eu não concordo que ela é espetacular, tá? É boa pelo seguinte, os parlamentares queriam 3 bilhões e 700, o governo colocou lá 2 bilhões e 500 milhões, disse que errou, vai rever essas contas aí e vai diminuir 600 milhões, deixando o fundo eleitoral com 1 milhão e 900 milhões de reais. Mas a notícia seria espetacular se não tivesse o fundo eleitoral. Com certeza. Ou seja, é o dinheiro público. Eu achei que você vinha com essa notícia. Acabou o fundo eleitoral. É o dinheiro público utilizando para bancar as campanhas eleitorais. O povo vota e financia. E aí é o seguinte, aí o político, né, pega o dinheiro, né, com o partido dele, vai lá, banca a campanha dele, e aí é o seguinte, aí uma boa parte desses políticos, a não ser que mude tudo, não é? Mas pelo menos até aqui é o seguinte, uma boa parte desses políticos, ou se você preferir, uma pequena parte, se elege, e aí, ao invés de representar o cidadão, de defender os interesses da sociedade, ele vai para lá para defender os interesses dele.
E aí, de vez em quando, ele aparece citado nas denúncias de desvio de dinheiro público, utilizando o próprio mandato. Isso tudo mereceu, sabe o que, Lúcio? 48% de adicional sobre o primeiro orçamento. Quase 50% a mais do que o último pleito eleitoral. Hoje o trabalhador está implorando por qual percentual de reajuste da inflação, né? E nem chega, não tem nem previsão de quando que esse reajuste Mas sai do meu bolso e do seu bolso 48% a mais para o financiamento da campanha. E os parlamentares vão reclamar, hein? Eles vão reclamar dessa diminuição aí, porque eles estão de olho ali na eleição dos aliados. E aliás, muitos dos que estão lá em Brasília, deputados, senadores, muitos deles são candidatos, pelo menos aí nos maiores municípios, nas capitais, tem muita gente lá que vai disputar a eleição de 2020. Enquanto isso, o Pacto Federativo fica lá engavetado, né? Fica parado. Né? Fica parado. Vamos seguir então, porque Luiz Antônio Poças de Carvalho assume definitivamente a Secretaria de Saúde da capital, onde, segundo ele próprio, o maior desafio é combater a corrupção. Até a última sexta-feira, ele ocupava também a função de Procurador-Geral de Cuiabá. Confira na reportagem. Luiz Antônio Poças de Carvalho comandou a Procuradoria-Geral do município de Cuiabá de abril de 2018 a agosto passado. Em 17 meses, a equipe comandada por ele conseguiu ampliar os valores negociados durante os mutirões fiscais, de R$ 59 milhões em 2017 para R$ 71 milhões em 2018 e entre R$ 80 e R$ 90 milhões agora em 2019. Os pareceres da Procuradoria para os gestores públicos municipais deixaram de ser opinativos e passaram a ser estritamente baseados no que dizem as leis. O estoque de processos parados na PGM também caiu, de 2.388 para 140. Peguei uma procuradoria que eu tinha até o apelido de Casa das Travas. Era o apelido da procuradoria quando eu entrei. Porque realmente ela estava amarrada à procuradoria. Ela não, cada parecer que vinha pareceres às vezes sem pé e sem cabeça, parecer de gestão dentro do parecer de legalidade. O que seria isso? Às vezes saía um parecer como o gestor deveria agir e não o que a procuradoria faz. O que a procuradoria faz é o seguinte, é ver a legalidade do ato e pronto. Agora, se ele escolheu A ou B ou C, é problema do gestor, não é nosso, não é da Procuradoria. Foi durante a gestão de Luiz Antônio Poças de Carvalho que a Procuradoria-Geral de Cuiabá conseguiu adequar a lei orgânica do município conforme o que determinam as Constituições Federal e do Estado. Que havia um dispositivo na lei orgânica aprovado em 2014, 2013, que dava poderes ao vereador ele entrar dentro de qualquer repartição pública, meter a mão no documento, mesmo sem pedir, levar embora, que era o que estava acontecendo. Isso aconteceu demais. Nós temos um vereador folclórico, todo mundo sabe quem é, que esse não respeitou nada. Ele vinha aqui, tomava documento de servidor, constrangia servidor, fazia de tudo para poder pegar alguma informação, às vezes informação que legal, informação que não tinha absolutamente nada a ser fiscalizado. A fachada do prédio ilustra o que ocorreu entre dezembro de 2018 e agosto passado. Com a Operação Policial Sangria, Luiz Antônio acumulou 2 cargos. Foi procurador-geral do município e secretário de Saúde de Cuiabá. Ele diz que não recebeu 2 salários pelos 2 cargos e nem ficou com R$ 7 mil mensais do Prêmio Saúde, conforme denunciado por vereadores de oposição ao Tribunal de Contas do Estado. A lei 93 prevê o pagamento para o secretário. A lei orgânica tem um artigo genérico, eu poderia discutir essa questão. Mas como, para mim, o interesse não é receber prêmio, não é receber aquilo, deixar de discutir, a gente vem aqui para realizar um trabalho, e esse trabalho está sendo realizado, portanto que o prefeito até achou
é conveniente que eu permanecesse definitivamente na Secretaria de Saúde. O último ato de Luiz Antônio Poças de Carvalho como procurador-geral do município foi um comunicado na sexta-feira junto ao governo de Mato Grosso, dando um prazo de 72 horas ao Estado para se manifestar sobre uma dívida de 150 milhões de reais junto à Prefeitura da capital. Surgiu em julho ou agosto de 2017 a possibilidade do programa Chave de Ouro. E como o Mato Grosso acabou sendo beneficiado, o prefeito acelerou as obras, terminou a HMC, comprou os equipamentos, porque o Chave de Ouro veio também para comprar equipamento. Porque a gente já estava prevendo, de acordo com as colocações públicas do ex-governador, de que o Mato Grosso estava apertado, não tinha dinheiro, estava passando por uma crise. Já houve, então, uma expertise por parte do prefeito de conseguir um outro recurso. Mas esse recurso é de Cuiabá. Uma coisa não tem nada a ver, uma emenda parlamentar ou tem um programa específico da União. Então, o governo do Estado nos deve esses 82 milhões. Houve um acordo com o governador Pedro Táxi, em novembro ou outubro, se falha lápis de memória, de 2017, de como ele pagaria, como ele faria a transferência em 23 parcelas, se não me engano. E essas parcelas nem ele honrou, nem o atual governo também não vem honrando. Em agosto, o vereador Abílio Júnior entregou cópia do relatório da CPI da Saúde da Câmara de Cuiabá à CGU, Controladoria Geral da União, em Brasília. Luiz Antônio, agora gestor exclusivo da Secretaria de Saúde, garante: tem combatido qualquer tipo de corrupção no setor. A equipe tem que ter essas três vertentes na cabeça. Primeiro, realmente o preço melhor possível para o setor público. Segundo, a melhor qualidade possível desse preço. E terceiro, nenhum interesse privado aqui dentro. Pois é, ele então que deixa para a Procuradoria para se dedicar exclusivamente à saúde. E precisa dessa dedicação, né, Lúcio? Porque não é de hoje, a gente já falou disso aqui, Luciana também, de que a saúde, a atenção básica, que foi tanto falada na gestão Emanuel Pinheiro, da humanização, de se dar atenção justamente à saúde ali dos bairros, das UPAs, dos postos de saúde, está realmente deficitário. O que a gente recebe de manifestações diariamente, eu inclusive destaquei aqui recentemente uma peregrinação que um telespectador fez de UPA em UPA e foi conseguir saber onde atendimento em Várzea Grande. Então é preciso sim uma atenção, é preciso uma atenção ali com as macas do pronto-socorro que não tem um problema sério de macas, continuam retendo as macas do SAMU. E aí, o problema só vai ser resolvido quando inaugurar totalmente o HMC? Não pode. A população, a vida, a saúde não pode esperar até lá. Com certeza, pode ser até legal, né, poder ter duas funções, mas será que a competência não fica até questionada, Lúcio? Porque alguém pode fazer muito bem algo, mas quando existe uma sobrecarga, até aquilo que se faz bem pode ficar em segundo plano e apresentar erros. E a saúde que existe, né, essa política de humanização, mas que infelizmente a gente não encontra uma saúde humanizada no Sistema Único de Saúde. Como você mesmo citou, Nayara, as deficiências, elas são históricas, não é algo fácil de conseguir arrumar essa casa. Todos os dias a gente presencia as pessoas implorando por atendimento, diz que ficam até 8, 10 horas à espera de um médico. Quando os remédios faltam, né, já é uma crise. Imagine uma pessoa que precisa de uma cirurgia ortopédica, por exemplo, ficar apodrecendo 8 meses à espera de uma cirurgia. Quando ela consegue essa cirurgia, Nayara, já não vai mais resolver o problema inicial, porque a pessoa está correndo o risco de amputar. É isso que acontece na saúde pública em Mato Grosso. Não é uma referência nacional, muito pelo contrário. É um dos cases mais delicados da saúde no país. E Lúcio, vamos então para o seu destaque, porque agora o prefeito cobra o repasse do governo do estado, um repasse para a saúde de o quê? 142 milhões de reais? Seria esse, segundo a dívida do prefeito Emanuel Pinheiro? O governo do estado tem essa dívida com a saúde municipal? Juntando tudo que a prefeitura está cobrando, teria lá 82 milhões de reais, que é de uma emenda que era para comprar os equipamentos do pronto-socorro, e a prefeitura também está cobrando aí. Nessa notificação aí, que foi feita na última sexta-feira, a prefeitura também estaria cobrando 68 milhões de reais do governo
do Estado. Isso daí é referente a pagamentos atrasados, desde a gestão lá do ex-governador Pedro Taques. Vou começar aí por esses 82 milhões, que é a emenda seria para comprar equipamentos. E aí, esse dinheiro não foi utilizado porque o ex-governador Pedro Taques não repassou esses recursos, o governo do Estado naquela época gastou o dinheiro em outra finalidade e aí a Prefeitura conseguiu esses recursos, os recursos para comprar os equipamentos lá do pronto-socorro, do novo pronto-socorro, conseguiu esses recursos com o governo federal, os equipamentos foram comprados e aí é o seguinte, o governo do Estado não reconhece que está devendo esses 82 milhões à Prefeitura, já comunicou isso ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas também entende de que este valor não é devido e o governo do Estado já afirmou o seguinte, que apesar da crise, ele não pretende pagar esses 82 milhões de reais, que é de uma emenda que era para comprar equipamentos e os equipamentos foram comprados com outros recursos, então o governo entende que não tem por que repassar esses valores à Prefeitura de Cuiabá. Mas a polêmica não para por aí. Aí tem esses 68 milhões da notificação que foi enviada na última sexta-feira ao governo do Estado e dando um prazo aí de 72 horas que vai se encerrar na próxima sexta-feira. O secretário Luiz Antônio Poças de Carvalho disse o seguinte, que desde que Mauro Mendes assumiu, o Estado tem feito religiosamente um repasse em torno de 3 milhões e 100 mil reais. Diz que é um repasse mensal do teto MAC, não é? E sobre esses 68 milhões, ele disse que já conversou com o atual secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, e como que poderia ser feita a composição desse repasse, mas ficou em aberto, ele não fez nenhum tipo de proposta, Luiz Antônio dizendo isso, referindo-se a Gilberto Figueiredo. Então, disse Luiz Antônio Poças, foi tomada a providência para salvaguardar o interesse do município de fazer uma notificação para o Estado, dando 72 horas para que eles se manifestem e componham o valor dessa dívida com o município. Só tem um problema. Aliás, outro problema. O Estado não reconhece que deve 68 milhões de reais. Eu tive acesso aqui a algumas informações. O valor em aberto, em 31/12/2018, era o seguinte: as dívidas de 2016 eram de 10.950.000. De 2017, 5.850.000. De 2018, 46.700 e poucos mil reais. E aí é o seguinte, o saldo dessa dívida em 31/12/2018 era de 63.570.000 reais. E aí é o seguinte, em 2019, os pagamentos referentes a 2019 foram em torno de 52 milhões de reais. Os pagamentos em 2019, só que referentes a 2018, foram de 23.750.000 reais. E aí, em 2019, pagamentos de 2018, totalizando aí 75 milhões. E aí tem um valor em aberto aqui, ano a ano. Em 2016, sobraram 10.950.000, 2017, 5.850 e 2018, 23 milhões de reais. Agora, resumindo tudo, a Prefeitura cobra uma conta de 68 milhões de reais. Pelas contas do governo do Estado, essa dívida é muito menor. Essa dívida seria de 39.900.000
830 mil reais. Como você disse, Nayara, como você disse, a polêmica vai aumentar e muito. Vamos esperar então as cenas dos próximos capítulos, não é isso? A diferença aqui é de quase 30 milhões de reais. Lúcio. Entre o balanço lá da prefeitura e as contas do governo do estado. Lúcio, essa conta foi renegada pelo próprio autor dela, o governador Pedro Tax, é que fez esse compromisso para pagar em 23 parcelas. Não, isso daí é dos 82 milhões, não tem a ver com esse 68. Tem o 68 já negado. 68 é outra coisa. Exatamente, é outra coisa. do acordo, né? Renegou o pagamento. Agora Mauro Mendes também está renegando o pagamento dessa outra, que não foi dele o compromisso de pagar, de repassar, tá certo? Não, isso daqui, esses 68 milhões dessa conta aqui são de atrasados. Só que o governo não concorda que o volume seja de 68. Seria aí em torno de 40 milhões de reais o que o governo do estado estaria devendo de pagamentos atrasados da gestão Pedro Tax, porque em 2019 a própria Prefeitura de Cuiabá reconhece que os repasses estão rigorosamente em dia. Vamos então, porque ainda vai dar muito pano para manga. Vamos, obrigada Luciana, obrigada Lúcio, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.